Olá, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. Eu sou o professor André Albuquerque e hoje eu estou aqui com uma convidada especial. Vocês vão gostar muito de conversar com ela. Eu estava conversando aqui já e descobri algumas coisas que eu fiquei bastante interessado. E a gente está aqui hoje com a Roberta Zúñiga, ela que foi atleta profissional, teve uma situação aí que ficou grávida até no meio de uma preparação. Você vai contar um pouco isso pra gente. E mais do que isso, para a gente entender as dificuldades de ser atleta e também os prós e contras de hoje ser influencer, né? Porque assim, você hoje influencia bastante gente, tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, mas antes de mais nada eu quero saber disso, assim, ó. Eu vi aqui que você é natural do Chile. Conta um pouco aí dessa história aí pra gente entender só primeiro, Zúñiga, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, poder estar nesse bate-papo com um grande profissional da área. Eu gosto de ressaltar isso, sabe, André, porque hoje nós temos na internet muitas pessoas que querem crescer apenas por hype, compartilhando conhecimento, compartilhando informações que não são verdadeiras e que não agregam na vida do outro. E eu vejo o seu trabalho aí na internet, trazendo conhecimento para as pessoas e derramando esse dom que Deus te deu na vida de outras. Então, parabéns e obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Obrigado. Eu sou natural do Chile, meu pai era chileno, né? Minha mãe é brasileira. Então, quando eles casaram, a gente foi para o Chile, nasci lá, mas com um aninho eu já vim morar no Brasil, porque meu pai faleceu. Mas eu tive um grande pai que foi meu avô. Então, por isso que eu amo um vô. E sou honrada também da minha filha poder crescer tendo um vô presente. Mas já moro aqui e me considero mais brasileira do que chileno, que os chilenos não fiquem chateados comigo se tiver algum assistindo. Mas e conta pra gente como é que o fisiculturismo entrou na sua vida. Você sempre gostou de treinar? Você treina desde que idade, mais ou menos? Olha, eu vejo muito até pela Manu, comento com o Rodrigo, fala, amor, Manuela sou eu todinha quando é pequena, não tem um esporte que ela vá fazer que ela não faça bem feito, sabe? Em todos os esportes que a Manu já fez, faz no jiu-jitsu, ela de fato, ela se destaca muito no jiu-jitsu, mas ela já fez ginástica rítmica, ela ia muito bem, a natação ela ia muito bem, no futebol, que ela gosta de jogar futebol, na escola ela vai bem. Todos os esportes, o balé ela vai bem, e eu era igualzinha, assim, na escola eu me lembro que todos os esportes, minhas amigas que vêm pro meu time, sempre gostei, mas a musculação mesmo, eu comecei bem nova, inclusive, eu comecei com 15 para 16 anos, e daí foi o esporte que mais chamou, assim, minha atenção. Lá no Rio. Você começou lá no Rio. Uhum. E no Rio tem muito o culto ao corpo, pensando assim, na mulher grande, né? Normalmente as mulheres mais musculosas, assim, ou um número grande de mulheres mais musculosas você encontra no Rio, né? Eu acho que um pouco por ser praia também. É que eu acho que, na verdade, você lembra que a categoria Wellness, quando ela começou, ela era um padrão mais assim, né? Da mulher mais volumosa, mais grandona. E eu sou uma das pioneiras da categoria Wellness, né? Acho que meu nome hoje, porque você vê que hoje muitas meninas vieram a se destacar no fitness hoje, né? Eu acho que o meu continua forte por conta disso, por ter sido uma das pioneiras a trazer o nome do fisiculturismo, por ter trazido, acho que uma imagem que a mulher que está envolvida no fisiculturismo, ela não é uma mulher vulgar, porque na época que eu comecei, me lembro que nem a minha mãe apoiava, sabe? Ela falava, você vai ficar de biquíni na frente de todo mundo, sabe? Então tinha, de fato, um certo preconceito, tanto que até hoje as mulheres do fisiculturismo, né, até mesmo as grandes referências, elas não têm um salário proporcional dos grandes atletas masculinos. Então, isso é porque ainda há um preconceito, mas eu acredito que hoje a gente tem a nossa Miss Olímpia, que é a minha amiga amada, Franciele Matos, que está quebrando esse paradigma aí no nosso esporte, mostrando que nós, mulheres, temos sim, e ó que eu não defendo feminismo não, sabe, mas eu defendo, assim, uma igualdade, sabe, de meritocracia mesmo, de você ver aquele esporte, porque assim, o esporte fisiculturismo, ele é um esporte que você precisa de muita dedicação. As pessoas acham que, não é igual, óbvio que não é igual um atleta de natação, que treina o dia inteiro, mas o atleta de fisiculturismo, ele é 2 horas ali de treino de musculação pesado, é muita restrição alimentar, é pelo menos 2 horas de cardio por dia na época de um pré-contest, é preparo do alimento durante o dia. A França, muitas pessoas não sabem, que tem coisa assim que eu não posso falar, porque é algo bem, um segredinho dela que ela faz de diferencial para as preparações dela, mas a Fran treina, pose, no mínimo 1 hora por dia, desfile, é vácuo. Então, assim, você coloca esse volume todo de treino no final do dia, é umas 8 horas por dia. Então, é um esporte que já cresceu muito desde que eu comecei, e eu fico muito feliz em ver hoje aonde o esporte está chegando, sabe? Mas eu acredito que para a categoria feminina ainda tem muito a crescer, sabe? Como é que você conheceu a Fran?
A Fran, a gente se conheceu através do Kaminski, que era meu preparador na época que que inclusive eu tava grávida na época e a gente não sabia, mas ele já me preparava há um tempinho. Na época ele começou a preparar a Fran e a gente se conheceu lá no restaurante que eu e o Rodrigo nós tínhamos. É verdade, é verdade. Eu lembro que eu fui nesse restaurante, que era aqui é meio Portão, meio Vila Isabel, aqui em Curitiba, né? E eu fui lá, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi você, ali trabalhando. Isso, exatamente. Você tava ali e eu falei, conheço essa moça, ela é influencer, né? E por sinal, naquela época você já era influencer, assim, né? Você tem hoje 3 milhões de seguidores. Quando que você começou a publicar nas redes sociais? Eu era bancária, fazia faculdade de engenharia de produção e eu me lembro que eu compartilhava assim no Instagram um pouquinho assim da minha rotina, na hora do almoço indo treinar. Aí mostrava eu na faculdade marmitando. Daí assim foi começando, sabe? E acho que as pessoas iam se identificando e o negócio ali você já vendia alguma coisa? De public post, você diz essas coisas? Porque ali nesse momento, ali você tinha quantos mil seguidores mais ou menos nessa época? É porque o Instagram antigamente ele entregava muito mais rápido. A gente crescia de uma forma muito mais acelerada do que hoje. Eu acho que eu deveria ter uns 300 mil seguidores. Tá. E aí já nessa época você já conseguiu alguns tipos de patrocínios. Já tinha os patrocínios. Que era normalmente o quê? Suplemento. Assim, no início era muita pergunta, né? Aí quando eu comecei a ver que dava para de fato eu me sustentar e me manter com contratos com patrocinadores, daí foi quando eu pedi a demissão do banco e de fato entendi que ali eu ia assumir como uma profissão. Só que acho que demorou bastante tempo assim para a questão de ter um amadurecimento para entender que essa comunidade nada mais é do que um presente que Deus me deu para cuidar dessas vidas e derramar algo tipo intencional na vida deles que vai agregar, sabe? Então eu confesso que acho que faz parte de uma história, mas me orgulho da Roberta que eu era, mas eu hoje entendo que essas pessoas eu tenho uma obrigação para com elas, sabe? Um propósito com elas. E é por isso que você fala sempre, né, que você é cristã, e é por isso que você faz algumas pílulas ali de conteúdo, falando um pouco sobre algumas palavras bíblicas e fala um pouco isso, eu acho que todos os dias você faz isso nos seus stories, ou quase todos os dias? Todos os dias. Todos os dias? E então você passou a perceber um propósito maior em ter esse número de seguidores. Eu acredito, sabe? Acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que... Eu entendi que nós somos seres tricotômicos, André. Nós somos corpo, alma e espírito. E a Roberta de antigamente ensinava as pessoas a cuidar só do corpo. Era só corpo, corpo, corpo. E hoje eu entendo que para que a gente possa ter um equilíbrio de verdade, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, acho que hoje eu entendi meu propósito. É por isso que eu consigo, de forma intencional, cuidar melhor dessas pessoas que Deus me deu para cuidar. E qual foi o momento dessa virada? De que você começou a entender que o corpo físico lá da Roberta, né? Você influenciava as pessoas e se dedicava muito àquilo, mas aí você parou para pensar, não, espera aí, tem algo a mais. Eu acho que o primeiro, assim, foi o Rodrigo, sabe? O Rodrigo é mais velho que eu, 10 anos, né? Então, acho que quando você é uma menina e você conhece um homem, ele te ajuda a amadurecer. Então, o Rodrigo teve uma grande contribuição para o meu amadurecimento, sabe? E em segundo foi a Manu. A Manu eu me emociono em falar dela porque ela é meu milagre, ela é o amor da minha vida, mas quando eu tive a Manu, eu me imaginava assim, meu Deus, eu sou uma menina, 24 anos. 24 só? Quando eu engravidei eu tinha 24, quando eu nasci eu tinha 25. Então eu pensava assim, é muita responsabilidade, eu tenho tão... E na época o restaurante a gente teve uma pessoa de muita confiança que estava roubando a gente, então a gente estava numa fase bem difícil do restaurante. Então assim, hoje a gente de forma racional, todo ser humano ele quer... a gente quer, tudo nós queremos ter controle, né? Então a gente quer planejar uma gestação, a gente quer planejar uma viagem, a gente quer planejar todos os nossos sonhos. Então não que eu não quisesse ser mãe, sempre foi meu sonho e é por isso que hoje eu vivo o meu maior sonho, que é cuidar da minha filha. Tipo, a Manu é minha prioridade, ela e o Rodrigo. Mas lá não era o momento. Não era o momento, né? Na minha cabeça, né? Mas Deus já sabia que era o momento antes mesmo de Deus saber. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei bem desesperada, sabe? Eu falava, Jesus amado, não é o momento, eu não estava preparada para isso. Mas hoje eu vejo que eu já estava preparada e Deus sabia disso, sabe? Porque ela foi uma virada de chave onde eu pude, de fato, me transformar numa mulher e entender meu real propósito, sabe? E conta essa história aí, como é que foi? Você estava se preparando para uma competição na categoria Wellness. Sempre a sua categoria foi Wellness? Olha, eu competi na Wellness até 2015. Até 2015 eu competi aqui.
eu competia sempre no Rio de Janeiro, mesmo quando eu já estava morando aqui em Curitiba, sabe? Eu me lembro que qual que é o nome do representante daqui? É o... Não é Panaim, Panaim é preparador da Fran. O... Aqui no Verão, né? Não é Perini, não, é Perim. É isso. André Perini. Exatamente. Eu me lembro que o André, ele veio me convidar mim e o Rodrigo, para eu estar representando o Paraná, né? No estadual que ia estar tendo. E eu já tinha representado o Rio de... Eu já tinha competido no Arnold Classic um ano antes, onde eu fiquei no top 2. A Ângela era uma grande referência na época, a Ângela ficou em top 1, eu fiquei no top 2. E eu tinha ido... Porque assim, você pensa que o Arnold, você vai representando o Brasil, correto? Então, enfim, naquela época rolou uma confusão, que quando o André me chamou para competir aqui, as meninas do Paraná se juntaram e falaram assim, mas ela tem uma lei que você precisa pedir desligamento da federação de outro estado com um ano de antecedência. Mas eu falei, André, tem mais de um ano que eu competi no estadual do Rio de Janeiro, no Mister Rio. Eu posso competir aqui, tem muito tempo já que eu não estou competindo lá. Ele, não, mas você foi pro Arnold há 4 meses atrás representando o Rio de Janeiro. Eu falei, mas, André, Arnold é nível Brasil. Ali tinha competidoras de outros países. Então, ali, brasileira estava representando o Brasil, não seus estados específicos. Mas, enfim, daí eles alegaram que por se tratar de mim, por ter uma mídia maior, as pessoas iam alegar que era por ser a Roberta que eles estavam abrindo uma exceção. Sendo que, na verdade, por ser a Roberta, eles dificultaram. E daí eu me lembro que eu já estava pronta, porque ele me deu esse comunicado, e não foi culpa dele, imagina a pressão que fizeram em cima do André na época, sabe? E eu me lembro que na época eu estava pronta, faltava acho que uma semana para a competição. Aí o Rodrigo falou, não, você vai vou te inscrever numa competição. Eu falei, Rodrigo, mas vai dar problema como qualquer outra, qualquer estado que a gente for vai dar mesmo problema. E no Rio já passou o estadual. Daí eu me lembro que o Rodrigo pegou e me inscreveu na WBFF. Você lembra dessa federação que estourou porque a Bela Falcone competiu nela? Sim. A Bela Falcone, a Fernanda Sierra, a Andrea Breiser. Era uma que se desfilava igual uma Victoria's Secret, mas era as Victoria's Secret Fitness. E depois os desfiles com as asas, igual da Victoria's Secret, a gente tinha os desfiles de biquíni mesmo, de competição. Daí eu me lembro que o meu primeiro campeonato eu ganhei. Daí logo em seguida foi quando eu engravidei da Manuela. Que foi durante essa preparação. Não, que daí foi no outro campeonato que eu ia. Que daí eu tinha virado profissional, já tinha virado atleta pro. Eu até confio, eu falei pra você que eu virei atleta pro depois da Manu, não. Foi antes da Manu, e eu me lembro que o primeiro campeonato pro que eu ganhei foi depois da gestação da Manu. Que daí você pensa, o nível já aumenta, né? Você não tá mais competindo com amadoras, né? Tá competindo no nível profissional. E aí, então, você teve a Manu com 25 anos. Você teve uma gestação de risco. Eu estava me preparando para meu primeiro campeonato dentro da categoria profissional, com o Gabriel Kaminski. Daí eu me lembro que eu tinha operado a prótese também, né, porque eu estava com uma cimastia, que é quando a fáscia descola. Então a gente tinha para uma cirurgia de reconstrução, não deu certo, e daí dentro de um mês ele falou assim, se não der certo, o médico falou, dentro desse um mês, se não der certo, a gente refaz. Como era para refazer, ele não pediu os exames novamente, que eu já tinha feito. Nesse meio tempo eu tinha engravidado e não sabia. Só que como nós somos atletas, por que eu não imagino... a Roberta foi negligente. Nós somos atletas, fazemos exames de rotina, né? A cada 6 meses. O espermograma do Rodrigo tinha dado 11 espermas, 9 mortos. A probabilidade de engravidar é 0,0001%. Então, assim, eu estava despreocupada, assim, que, né, eu não preciso refazer um beta-HCG porque não estou grávida, então a gente foi para a cirurgia. Daí eu me lembro que passou uns 2 meses pós-cirurgia, eu comecei a treinar para me preparar. E Gabriel falou, vamos dar uma acelerada, vamos enxugar bastante a alimentação, o cardio vai ser um pouquinho mais intenso para a gente poder recuperar esse tempinho perdido sem treino, né? Falei, eu sou muito assim, tanto que você já viu alguma palestra do Halushi? Já. Ele fala bastante, assim, de quando ele me preparou, sabe? Eu sou muito... O que você me manda fazer, eu faço. Eu não questiono. Para eu mandar um WhatsApp com o meu preparado... Tipo de atleta, né? Não, atleta por si só já faz muito, né? Mas tem uns que são reclamões. Que reclama. Né? O que você me manda fazer, eu faço para eu te mandar mensagem, te incomodar por alguma dúvida, é porque de fato não tá dando alguma coisa, eu tô estranhando naquela preparação. E foi o que eu fiz com o Gabriel. Falei, Gabriel, tô fazendo 100% que você tá mandando, meu peso não tá baixando, tem alguma coisa errada. Beleza. Continue. Aí eu falei pro Gabriel, tem alguma coisa errada.
Falei pro Gabriel que tinha alguma coisa errada, porque eu conhecia, assim, meu físico. Porque o resultado não estava vindo. E eu sabia que com um mês de preparação, o meu corpo já teria mudado bastante, sabe? Meu metabolismo sempre teve uma resposta muito rápida, muito boa. E aí eu falei, Gabriel, tem uma coisa errada. O Gabriel falou, então vamos colocar 2 aeróbicos por dia, aeróbico em jejum, tá? Ele falou, deve ser a questão dos medicamentos que você tomou aí no pós-operatório. Já vai engatar, e você sabe quando o teu corpo, quando engata, daí deslancha, daí a gente consegue diminuir a quantidade de aeróbico, vai manipulando um pouquinho mais a tua alimentação, vai ficar mais tranquilo pra você, não vai ficar tão sofrido. Falei, vamos lá. Aí comecei os 2 aeróbicos por dia. E meu peso não baixava. Falei, Gabriel, tô achando que é porque quando a gente opera a prótese mamária, dá uma retenção mesmo e o sangue começa a descer. Pode ser por isso que eu tô com uma pochetezinha. O peso, ele estava estável. Ele não nem aumentava nem diminuía. Ele praticamente estava... Até um mês assim de preparação estava estável. Depois começou a subir. Subiu 1, 2 quilos. Mesmo com alimentação, restrição na alimentação e com 2 aeróbicos por dia. 2 aeróbicos por dia. Mas Depois assim, aumentou no máximo 1 quilo, 2 quilos. Até porque eu já tava daí com 4 meses de gestação e não sabia, né? Aí eu me lembro que quando deu 2 meses e meio de preparação, que eu já tava 2 meses sem treinar, mais 2 meses e meio de preparação, o Gabriel falou, Roberto, eu te preparo há muito tempo. Eu tô achando que você tá grávida. Eu falei, Gabriel, não tem como. Você cuida dos exames do Rodrigo. 11 esperma, 9 mortos. Eu falei, não tem jeito. Mas vou fazer pro desencargo de consciência. Porque daí eu comecei, quando ele falou isso pra mim, minha consciência começou a pesar. Eu falei, se eu estiver grávida, eu falei assim, eu tô colocando em risco a mim e a criança. Falei, porque 2 aeróbicos por dia. As pessoas que estão aqui, ninguém é ignorante. Sabe que a atleta usa hormônio, tava tomando hormônio. Treinando super pesado. Eu treinava na época com Pachaloc. Pensa, os treinos do Pacha são super insanos. Daí fui fazer o teste de beta-HCG já direto e deu que tava, tipo, a quantidade de beta-HCG que tava na época era como se eu tivesse grávida de 2 meses, tá? Mas por conta da testosterona, aparentava que era 2 meses, mas na verdade eu tava grávida de 5 meses quando fui fazer a ultrassom, a transvaginal. Então, assim, eu descobri que estava grávida, daí o médico falou, ó, teu colo do útero tá muito curto. E eu até achei que não estava grávida, porque 1 mês antes eu tinha tido um sangramento. E eu falei, nossa, eu fiquei, tipo, menstruada fazia muitos anos que eu não ficava. E, na verdade, tinha tido um descolamento da placenta. Então, assim, tudo que eu podia ter naquela gestação eu tive, sabe? Tanto que eu tenho muita vontade de engravidar de novo, mas eu tenho medo, assim, de tudo que eu passei, de passar de novo. Então, mas eu sei que Deus está no controle. Então, eu descobri, deu 3 semanas, eu já internei. Daí, fiquei 2 meses e meio internada. Daí, foi por isso que eu ganhei 24 quilos na pós-gestação. 2 meses internada? Então, pensa uma pessoa que estava fazendo 2 carros por dia, alimentação restrita, superativa, tomando hormônio, de repente, você para de treinar. Aquela pessoa que recebia muito hormônio masculino, você para e você começa a colocar um monte de hormônio feminino, para você poder segurar o neném, né? E aí, você aumentou 20 e poucos quilos. 24 quilos pós-gestação. E aí você... Vou te mandar uma fotinho pra você colocar aqui pro pessoal ver a fotinho. Isso, aí ó, vamos fazer essa edição aí, coloca a foto aqui na imagem aqui do podcast. E aí você teve, quando que a Manu nasceu? Que mês? Novembro, 15 de novembro. Novembro. E aí você falou que você tava, depois que ela nasceu, você já tava com, assim, você falou, cara, agora que tá tudo bem, quanto tempo demorou pra você pegar e falar assim, agora deixa eu voltar a treinar, assim... Então, meu sonho era ter parto normal, né? Só que a Manu não encaixou de jeito nenhum. Tipo, umas 10 horas em trabalho de parto, não encaixava. E o médico falou, vamos ter que ir pra cesárea. E por conta da cesárea, porque eu queria normal, vou ser bem sincero, pra poder voltar a treinar logo. Pensa, a pessoa que sempre treinou, fica lá meses parada, eu não via a hora, né? Mas daí não foi como eu esperava, então eu comecei a treinar pesado, acho que uns 2 meses. Ele me liberou pra cardio 1 mês depois, então demorou meu processo, sabe? Demorou meu processo de voltar ao treino, né? Se a gente for colocar, eu competi, mas não tinha 10 meses. Então se eu comecei a treinar com 2 meses após, 2 meses cardio. E acho que eu me lembro, a Cris Lemos, sabe quem que é a Cris Lemos? Não. Ela é uma pessoa bem bacana aqui de Curitiba, o dela é bastante treino metabólico. Ela me ajudou muito no processo de emagrecimento, a gente trabalhou bastante, não só a musculação, mas a musculação junto com o treino metabólico. Ela pegava aqueles treinos funcionais, tipo com crossfit, sabe? Então a gente fazia um mix. Uma intensidade bem alta e variável, uma intensidade... Era 3 vezes musculação, 3 vezes os treininhos com bastante intensidade de HIIT, sabe? Porque o seu foco ali era o emagrecimento, principalmente. Emagrecimento. Mas aí em 10 meses você já competiu. Então... Em 10 meses da Manu, de treinamento, eram 7 meses só, né? Treinando, fazendo dieta. 10 meses da Manu. Então lá, assim, novembro,
sei lá, você competiu em outubro, setembro do ano que vem, assim. Ela nasceu em Então, foi em novembro. 7 meses, foram os 24 quilos, porque até... 24 não, né? Porque depois que a Manu nasceu, você perde uns pezinhos que é da placenta, do bebê, mas o processo mesmo de emagrecimento foi... E você voltou com o seu peso anterior? Eu fiquei mais seca do que antes. Tanto que eu perdi o meu primeiro campeonato porque eu tava fora do padrão, de tão seca que eu tava. Vou mandar essa foto também. E aí você competiu de volta, aí você me falou que você foi no segundo campeonato que você... Foi daí abril do ano seguinte, foi uns 5 meses depois. Depois disso, isso, mais ou menos isso. Daí eu subi com 3 quilos a mais, daí eu ganhei. Ganhou. Ganhei na categoria profissional. Daí eu ganhei entre as melhores, né? Aham. Qual campeonato que foi? Cara, que legal, que história, Foi da né? WBFF Mundial na Califórnia, em Los Angeles. Que legal. Caramba. 2019, 2020. E aí, basicamente, 15 meses depois, né? Não deu 2 anos. Não deu 2 anos. Mas você sabe qual foi a minha virada de chave pra competir? Porque até o Rodrigo falou assim, amor, você vai falar para os seus patrocinadores que você quer ir nessa competição que vai ter em Londres? Eu acho que é muito em cima. Ele falou assim, não acho que você não vai secar, porque eu sei como você é disciplinada, mas eu acho que a tua pele não vai acompanhar esse processo de emagrecimento. Você sabe que, querendo ou não, na categoria profissional, você precisa estar impecável. Falei, amor, eu vou porque eu vou mostrar para esse povo que eu me lembro que tinha um coach que ele nem é formado em nutrição, não é formado em educação física nem nada, mas ele é um coach que se destaca assim na internet, sabe? O time dele é um time forte. E ele pegou e veio criticar os treinos que eu estava fazendo no metabólico, falando, meu Deus, é notável a diferença no físico da influenciadora digital que mudou seus treinamentos. Mas, nossa, ele não viu que eu estava fazendo musculação ainda? Eu estava fazendo musculação... E assim, vamos ser sinceros, André, uma pessoa que tomou hormônio, e ele sabia disso, durante anos e compete há anos, a minha massa muscular estava aqui embaixo. O que eu tinha era uma camada de gordura por cima, escondendo aquela massa muscular que estava por baixo. E eu tenho consciência corporal, a memória muscular estava ali. Eu precisava só despertar aquilo ali e queimar aquela gordura que estava por cima. E foi isso que, junto com a Cris, a gente veio alinhando a gente uniu nossas forças. E ela, assim, ó, eu sou fã da Cris porque eu tenho certeza que ela foi uma peça-chave nesse meu processo de emagrecimento, sabe? Então, a gente juntou a musculação com o funcional e ele escondeu que eu tava fazendo a musculação e falou só do funcional e veio, tipo, meter lenha. Era mais pra querer hypar mesmo, sabe? Porque na época que eu tive a Manu, a gente tava bem no hype mesmo, assim, era o assunto do momento. Pensa, uma musa fitness, de repente, com 24 quilos acima, todo mundo fala assim, essa não volta mais. Mas, assim, enquanto é só seguidor comentando, você fala, poxa, tadinhos, né? Tipo, tudo bem, eles falam por conta da vida deles, que eles sempre quiseram emagrecer, se encontram assim hoje, querem o que eu quero, mas nunca conseguiram alcançar isso. Então, penso que as pessoas, elas falam muito aquilo que está no coração delas. Mas quando você vê um profissional que tem um time, que entende do que está falando e vem te criticar, você fala, poxa vida, ele está falando só para hypar, mas eu vou calar a boca dele. Falei, Rodrigo, eu vou. Aí o Rodrigo falou, amor, você não precisa provar nada pra ninguém. Eu falei, mas eu vou provar pra ele. E ele se lascou, porque eu entrei no palco melhor do que qualquer outra preparação. Porque pra gente que é atleta, às vezes a gente fala assim, é meu melhor físico. Às vezes não é nem melhor pro que o palco queria. Mas quando a gente entra assim com um shape esturricado, a gente fica feliz, né? É verdade. Olha só, cara, essa história é fantástica, assim, né? Essa trajetória é fantástica. Mas eu queria entrar num ponto agora que me surpreendeu, né? Quando você me contou esses dias. Que você decidiu se candidatar a vereadora aqui em Curitiba. E qual foi o motivo, assim? Porque até comentei agora há pouco com você também que, obviamente, que não impacta financeiramente, eu acredito que não impacta praticamente nada a sua vida. Então, qual é o propósito de você estar se candidatando? André, desde que a Manu nasceu, eu entendi algo na minha vida, assim, sabe? Eu penso que ser cristão é você sentir a dor do outro. Se você vê o outro sofrendo e você não sente nada, você precisa rever quem você é, sabe? E isso, desde há muito tempo, isso vem ardendo no meu coração, mas não a vontade de ser vereadora, mas a questão, o querer fazer a diferença, sabe? Que a minha filha um dia, quando ela estiver numa idade onde ela tem maturidade para analisar as atitudes da mãe dela, onde ela possa ver, tipo, nossa, minha mãe é aquilo que ela fala, minha mãe é aquilo que ela exige de mim. Então, desde que a Manu nasceu, a minha caminhada do Rodrigo, ela vem mudando em vários aspectos, não só no Instagram, mas numa vida como casal, onde eu entendi meu papel como mulher, onde eu lavo a louça, eu arrumo a casa, eu sirvo meu marido, onde eu faço assim, cuido da minha casa com amor, porque hoje a gente vê uma raiz de feminismo tão grande, onde as mulheres elas estão perdendo
a feminilidade delas querendo ter masculinidade. Então a gente perde o nosso papel na sociedade, um papel que é tão lindo, que é de cuidar, que é de amar, que é de derramar na vida do outro aquilo que Deus nos deu. Então, hoje eu entendo que o meu papel é amar, é cuidar não somente na minha casa, porque hoje eu vejo assim, hoje eu cheguei num patamar na minha casa que a gente eu e o Rodrigo, a gente tem uma unidade tão firme como casal, de união, de amor, de respeito, que hoje eu posso deixar minha casa um pouquinho de lado durante algumas horas de trabalho ali numa Câmara de Vereadores para poder, o que eu fiz na minha casa, que é organizar, que é derramar amor, poder fazer isso em Curitiba. O meu desejo de todo o coração, André, é fazer de Curitiba uma cidade modelo. O Rodrigo falou assim, amor, acho que você tem potencial para vir como deputado estadual daqui a um tempo. Eu falei, não, eu não quero vir como, não quero trabalhar em Curitiba 2 anos e para daqui a pouco eu vim como, eu falei, não, eu quero ficar os 4 anos e se necessário for ficar mais 4 anos. Eu quero poder fazer de Curitiba uma cidade modelo onde outras partes do país olhem para cá e vejam, meu Deus, olha essas crianças disciplinadas, crianças envolvidas com esporte, o tráfico diminuindo. Eu não sei se você sabe, mas eu e o Rodrigo, a gente tem um projeto com morador de rua, né? Desde que a Manu nasceu, a Manu tinha, acho que 1 ano, a gente servia um projeto que se chamava Jesus pelas Ruas. A gente ficou nesse projeto 4 anos, aí o projeto mudou de nome, que virou João 1512, onde a gente tira, mas no total são 6 anos de projeto. O João 1512 nós éramos líderes, a gente entregou a liderança desse projeto para um amigo nosso da igreja, mas a gente continua servindo nesse projeto. O intuito dele a gente leva um alimento físico para os moradores de rua, mas o alimento físico ele é só uma portinha de entrada para a gente poder falar do amor de Jesus para essas vidas e resgatá-las, sabe? Tirá-las da rua e poder devolver a dignidade. Então, a gente tem um centro terapêutico que se chama Arca, que é do pastor Josiel, que é quem abriu as portas para a gente, porque é muito difícil tirar morador de rua da situação de rua, porque eles não têm documento, eles não têm um exame para saber como é que está a saúde deles. E um centro terapêutico, um abrigo que seja, você precisa mostrar que você não tem doença nenhuma, que você não tem antecedente criminal, você não pode ser um indigente. Então, quando a gente tira o morador de rua, eu e o Rodrigo, a gente tem que levar eles para fazer documento, a gente tem que levar eles para fazer exame. O Rodrigo, porque daí eu não levo eles até o centro terapêutico, porque é perigoso eu colocar um homem no meu carro. Então, o Rodrigo dirige 1 hora até Quintandinha. Aí ele não chega e só despeja a pessoa lá, não. Nós, assim, Natal, a gente tá, não Natal dia 24, 25, mas a gente vai fazer ceia de Natal lá, a gente vai almoçar com eles quando tem batismo lá na chácara. Então, assim, a gente não larga eles somente lá, nós viramos família deles, sabe? Porque eu penso que se eu vejo eles numa situação de rua e eu não sinto dor nenhuma, porque hoje a gente vê que as pessoas, elas estão aqui o tempo inteiro, ó. Elas passam aqui, às vezes tem uma pessoa na miséria, precisando de comida, precisa... E eu penso assim, ó, tem muita gente levando comida ali, sabe, André? A gente vê se tá ali na terça-feira nas ruas e tem muitas pessoas distribuindo. Às vezes eles têm até opção de marmita. Eu já até vi uma delegada falando sobre isso, que quem distribui comida ajuda na criminalidade de Curitiba. Só que isso não vem nem aqui, sabe? Ignorância pura nesse caso. Eu penso que é ignorância, mas é talvez porque ela não viva essa realidade de estar ali. Mas eu penso que assim, o que nós fazemos é levar o amor de Jesus. E eu acho que é esse que transforma, sabe? É por isso que nós tiramos dali, levamos para um centro terapêutico que é cristão. E nós já temos vidas que foram curadas. São pessoas que estão hoje trabalhando. Eu fiquei curioso agora. Quantos ali de 10, quantos aceitam, assim? Claro que a palavra em si, acredito que é a maioria. Mas assim, realmente ser levado para um centro terapêutico... São poucos, vou ser bem sincera que são poucos, mas assim, nós viramos amigas deles, então só da gente conseguir falar de Jesus para eles, mostrar para eles que Deus quer devolver uma dignidade para eles, que Deus quer salvar eles, a gente consegue, muitos aceitam Jesus, a maioria aceita Jesus como o único salvador deles, tratamento já, muitos aceitam, mas muitos desistem também no decorrer do processo, sabe, mas talvez desistam por quê? Porque eles não têm, é igual a gente. Eu tenho um campeonato para ir, eu tenho um casamento para ir, eu tenho a festa de 15 anos. A gente, quando nós temos metas, objetivos, tem uma viagem, a gente, vou botar o chip para aquele dia. Eu penso que assim são eles. Se eles tiverem um objetivo daqui a 10 meses, depois de 10 meses de tratamento, a prefeitura vai me ajudar com o emprego. E é por isso, esse foi o maior motivo de eu querer entrar hoje tentar entrar como vereador em Curitiba, porque eu estou muito limitada nesse projeto onde hoje a gente só tira eles da rua, coloca no centro terapêutico, pagamos, tem 2 que fizeram faculdade de serviço social, atuam dentro do centro terapêutico, mas assim, se a gente tirar agora 20 moradores de rua, o que eu vou fazer com os 20 depois? Entendi, o foco é levar eles para o centro terapêutico, mas depois disso você ter a oportunidade, ter até um objetivo para que ele tenha oportunidade de trabalho na sequência. Sim, e você como vereadora buscando
por exemplo, essa empregabilidade para esses moradores, ex-moradores de rua. Joinville, Londrina, eles já aplicam isso e deu super certo. É comprovado estatisticamente que, inclusive, a criminalidade diminuiu. O tráfico nas regiões onde tinha bastante morador de rua diminuiu também. Então, assim, tem vários benefícios para a cidade. Então, assim, o projeto com morador de rua foi que assim, despertou no meu coração a vontade. Mas conforme você vai estudando, Deus vai te mostrando que há muito trabalho a ser feito, sabe? Então, eu penso que quais as outras vidas que estão vulneráveis? Você sabia que crianças em orfanato acima de 18 anos, quando eles fazem 18 anos, eles são expulsos dos orfanatos? Eles não têm para onde ir, tanto menina quanto homem. Você acha que essas crianças, para onde que elas vão? Não tenho a mínima ideia, né? Ou é tráfico ou é prostituição, as meninas. Então, por que a gente não pega e não trabalha nessas vidas, seja com esporte, seja com cursos técnicos dentro dos orfanatos? Isso eu estou falando de orfanatos. E as crianças que ficam na periferia, as mães precisam trabalhar. Hoje uma babá custa quanto? Você acha que essas mães que recebem salário mínimo conseguem pagar uma babá? Mas você acha que muitas vezes não gostariam? Esse tempo dessas crianças fica ocioso, né? Ocioso. E se tem ali um projeto, essa é a importância desses projetos, né? Dos projetos sociais, projetos esportivos, para essa criança ter o que fazer durante, por exemplo, enquanto um pai ou uma mãe vai trabalhar. E assim, tudo que eu fiz, André, foi muito bem pensado, porque eu sei que assim, para a prefeitura, assim, eu já criei os meus projetos de lei, eu sei que para a prefeitura apoiar um projeto, você precisa ter o menor custo possível. Você não pode colocar para a prefeitura um monte de projeto bacana, mas se vai gerar um alto custo para a prefeitura, eles não vão aprovar. Então, assim, o projeto de morador de rua, eu descobri que o Greca, que é o nosso prefeito atual, né, que agora vai entregar o mandato, nós sabemos quem vai assumir no lugar dele. As eleições são agora é vereador e prefeito, né? Isso. Então, eu fiquei sabendo que Greca, ele tinha um centro terapêutico em Campo Largo, e esse centro terapêutico ele está pronto, todo estruturado, só que está desativado. Ele foi desativado por conta da vigilância sanitária. Eu pergunto, por que a vigilância sanitária desativou isso? Por quê? Tá, tem problema? Vamos trabalhar nos problemas. Muito mais fácil, o negócio está ali aberto. Será que não gera muito mais custo um lugar parado? Uhum. O custo de... Até porque agora, um tempo parado, obviamente, precisa de manutenção na sequência. Sim. Então, o custo mesmo operacional de você realmente organizar, administrar isso e fazer com que dê certo, às vezes é menor do que deixar parado mesmo. Pensar no impacto que isso vai gerar a longo prazo. Impacto, né? Exatamente. Legal. Então, a tua proposta é basicamente, ela está envolvida nesse âmbito, né? Nesses projetos que você está envolvida, na questão das crianças, do esportivo, né? A gente sabe, que a gente que vem do esporte, às vezes, hoje em dia, né? A gente não eu acho que não dá pra gente considerar que a gente trabalha com o esporte mais, né? Porque por mais que o seu esporte foi o fisiculturismo, hoje você treina bastante, mas a sua influência é muito maior hoje do que... mas a gente sabe, né, que o esporte hoje, países que mais investem no esporte são os países que mais se desenvolvem, basicamente isso, né? A gente observa países que mais investem no desenvolvimento esportivo lá, infantil, e que estimulam isso nas crianças, os que mais se desenvolvem. O que eu queria perguntar para você agora é a influência da sua graduação agora em nutrição, não só nisso, né, mas em todos os seus projetos futuros. Por que efetivamente, então, você decidiu fazer também a nutrição? Você está atendendo ou você pretende atender também como nutricionista? Eu pretendi atender. Acredito que ganharia muito mais como nutricionista do que como vereadora. Mas, assim, a gente agora... Rodrigo conversou com você, né? Hoje nós temos a Zuniga Fitness. Hoje nós temos o meu próprio Instagram, Roberta Zuniga. Ela é uma marca hoje que, graças a Deus, é uma empresa que gera bastante lucro pra gente, a Zuniga Fitness também. E estamos agora lançando a Braui, que é uma marca de equipamentos de musculação. Né? Então, assim, seria muito egoísmo meu falar assim, eu vou fazer nutrição porque me remunera mais. Eu sabendo que o que Deus está me pedindo é fazer a diferença na vida de outras pessoas, sabe? Então, hoje eu segurei meu sonho de atender, de atender como nutricionista para poder, de fato, tentar vir como vereadora. Não Legal. Por questões salariais, porque, de fato, o salário de vereador, muitas pessoas não sabem, mas não é um salário que é muito bem remunerado. Até quando eu estava... porque a gente já sonha planejando, né?
Hoje, se você for ver, os vereadores, eles têm direito a uns 10 assessores. Aí o Rodrigo falou, quem vai ser ter 10 assessores? Eu falei, mas quem disse, amor, que eu vou ter 10 assessores? Eu vou ter o suficiente. Se eu ver que 5 são suficientes, vai ser 5. Não importa se, mas o dinheiro tá ali para ser usado. Não importa, eu vou usar ele bem de forma correta. Se as pessoas colocam 10 pessoas só para poder fazer favor, incluir... E outra, né? A gente que administra empresas, né? A gente sabe da importância, né, dos funcionários, mas dos funcionários certos ou dos colaboradores certos e que trabalham da maneira correta, né? Assim, para você render aquilo ali. Basicamente, eu falo isso, Mas né? que Hoje... eu vou ter motorista, André? Vereador tem direito a ter motorista. Direito? Tem? A carro alugado, mas, poxa vida, a maioria ele já tem carro. Para que vai pegar carro alugado? Você entende? É tipo assim, reclamam do governo, mas não olham para o seu próprio umbigo, entende? Então, assim, se você quer entrar para fazer bem feito e defender seus valores, pense em cada detalhe, sabe? Ainda mais eu, que, querendo ou não, sou uma figura que está em destaque. Se eu tiver qualquer deslize ali, o povo vem em cima. E eu quero mais é que vem em cima mesmo, sabe? Que fuça para ver que, tipo assim, o meu melhor eu vou fazer, sabe, André? Que legal. É de pessoas assim que a gente está precisando, na verdade, né? Na política, né? Eu nem sabia, eu não sei se você sabe, mas a gente consegue puxar o que cada vereador fez, né? Ali no próprio site da Câmara. Eu tava puxando, assim, dos 15 que eu puxei para ver que entraram bem votados, assim, uns 7 mudaram seu nome de rua. Meu Deus! Então, assim... As propostas e tudo. É engraçado, né? A gente tem pouco acesso, a gente divulga pouco isso que você está falando, né? Então, no site da prefeitura, das prefeituras, no caso a nossa prefeitura, ou todas as prefeituras são obrigadas a mostrarem isso? Todos. Inclusive as votações de deputados, todas a gente tem acesso no... só algumas são... eles não divulgam, né? Só quando tem algum sigilo. Mas a maioria, 95%, 98% é aberta ao público para poder, até para a gente poder ter noção, né, do que eles estão votando, do que se eles estão cumprindo com aquilo que quem nos elege é o povo, né? Então nós temos como obrigação cumprir com aquilo que prometemos, né? É óbvio que assim, isso aqui que eu tô falando são ideias, André. São ideias que eu quero muito colocar para tirar esse sonho do papel e que se concrete. Mas depende muito da prefeitura, não depende apenas de mim. E eu entendo que muitas dessas pessoas mudaram só o nome de rua, talvez porque não tiveram seus projetos aprovados, mas será que nenhum projeto aprovado em 4 anos? Difícil, hein? Então sonhe um pouquinho menor, mas faça vários mini projetos que vão impactar vidas, né? Estude como diminuir o preço que aquilo vai ser gerado para a prefeitura, que é uma das coisas que eu venho fazendo, para poder chegar ali e mostrar para a prefeitura, dá para a gente fazer com baixos custos. Dá para trabalhar, eu falo desse jeito, mas você precisa ser um bom administrador, né? Você precisa articular bem e administrar bem. E eu queria até mudar um pouco o assunto agora para falar dessa questão da administração, porque quando você falou agora da Zúñiga Fitness, você vende hoje roupas principalmente no seu Instagram, mas mas parece que eu falando com o Rodrigo, vocês estão ampliando, né, essas suas possibilidades, assim. Como é que é também essa administração, assim? Você tem uma ajuda, tudo isso, vocês têm uma equipe para fazer isso? Como é que funciona, assim? Porque eu vejo você divulgando bastante, inclusive, né, a sua marca, as cores e tudo mais. Como é que isso funciona no teu dia a dia? Eu falo que o Rodrigo é o cabeça e eu sou o corpo. Então, o Rodrigo é a criatividade, eu sou a organização. Então, o Rodrigo é quem cria, quem sonha, quem faz. Eu sou aquela assim, vamos colocar o pé no chão. Tá, isso aqui dá para fazer em tanto tempo. Então, resumindo, o Rodrigo é quem tem toda a criatividade, quem traz todas as ideias, eu sou quem organizo, e daí depois de organizado, ele quem tira do papel. Mas a questão das finanças, tudo sou eu mais quem administro essas questões, mas temos uma equipe, né, para administrar. Vocês têm um estoque? Da Zúñiga Fitness temos um estoque. Temos estoque que só vendemos para consumidor final. Não vendemos para lojista. A gente está pensando em começar para lojista em breve, a gente está recebendo agora um container com bastante mercadoria, e esse container é uma das nossas propostas iniciais a começar com o atacado, porque está vindo bastante mercadoria nova, que até então a gente trabalhava só com um tipo de tecido e agora a gente está inovando para poder ampliar a empresa. Agora, mas não é certo ainda, né? Tá nos próximos meses. Próximo mês a gente vai ver novidade no Zúñiga Fitness, é isso? Mas a gente Inclusive, eu vi você esses dias com a Jucoura, né? Jucoura é sua amiga também, né? Nossa, essa é minha irmã.
E ela tava... Vocês foram pra onde? Eu fui pra Cascavel gravar com ela. Cascavel. Ela é de Cascavel, a gente é de Cascavel. Ela tem uma academia só lá? A Ju tem uma academia, mas a Ju vende franquias, né? Uhum. Ela começou com essa de Cascavel, só que da Ju, tadinha, ela começou com isso e eles tomaram golpe. Você acredita que eles já estavam com 2 academias vendidas, só que a Ju é tão sensacional que essa outra academia que estava vendida, a Ju tirou do bolso dela e devolveu o dinheiro todo para essa pessoa. Então agora eles estão reestruturando essa questão de franquias, porque a pessoa que estava estruturando as franquias para eles foi quem roubou, né? Uhum. Então eles agora estão reestruturando a equipe mesmo para poder fazer algo muito bem feito. A marca dela também é bastante grande, né? Assim como a sua, né? A Jucora em si, a Ju tem a Jucora, que é que as pessoas acham que o Instagram não é uma empresa, o Instagram é uma empresa. Hoje, para eu divulgar um produto, a pessoa tem que mandar o produto, a gente testa o produto, a gente vê no Reclame Aqui. Tem que confiar no produto, né? Então, assim, a gente não indica algo que não seja bom pro nosso seguidor. Então, isso é uma empresa, né? Tudo que a gente associa ao nosso nome. Então, a Jucora tem a própria Jucora, que é o Instagram dela, tem Jucora, Use Jucora Jeans, que é uma calça jeans sensacional. Tipo, a Ju é muito visionária. A Ju veio da Horta. Você sabia que a Ju veio da Horta? Não. Eu trabalhava uma foto. A Ju já trabalhou de faxineira na Inglaterra. A Ju, a história da Ju... Por isso que é minha melhor amiga, assim, eu sou apaixonada pela Ju. Daí agora ela tem a Fit Store Cascavel, que é uma loja de multimarcas. A Ju não tem... Ela tem loja própria, tem marca própria dela de roupa, mas não é igual eu, que só foquei nisso. A Ju, ela foca mais na multimarcas. Então, ela vende as maiores marcas aí do fitness. E agora ela começou com essas ideias de franquias de academia, que inclusive eu falei pra ela, quando eu fui lá, falei, amiga, agora a gente tem que colocar a Braui aí dentro, né? As franquias. Ah, é verdade, se Deus quiser, né? as academias dela agora vão ter a Braui. Vocês vão fornecer pela Braui e vocês vão fornecer os... Plantei a sementinha nela, Tá no caminho. Uhum. Tá no caminho, né? Que legal, é bom. É legal porque essa tua influência, né? E de várias grandes influenciadoras e de pessoas como a própria Fran também. Eu vejo você treinando aqui com a Fran, às vezes, em Curitiba, né? Com a Franciele Matos. Uhum. Vocês treinam na mesma intensidade, mais ou menos? Sim. É? As duas pegam pesado. Tanto que eu fico me achando, né? Falo, Garão, não tô mais competindo, mas consigo acompanhar o ritmo da Miss Olímpia, e o Garão fica dando risada. Tá ótimo, né? Garão, Garão é um amigaço nosso aí, também tá nas nossas pós-graduações. Você tá há quanto tempo com o Garão? Acho que é uns 3, 4 anos já. Já? Tudo isso? Garão é sensacional, né? Você é uma como pessoa... ser humano e como profissional, porque a gente que gosta, né, de aprender, eu falo, Garão, eu já fiz mestrado, doutorado com você, eu já fico me achando, porque você olha às vezes um exercício na internet e fala, nossa, mas por que ele estruturou o treino assim? Ou até a gente que recebe muito convite de outros treinadores, né? Agora eu fui treinar lá com a Jucora, a gente treinou com o David, com o personal dela, eu vou treinar lá no Rio, eu treino com a Silvia. Cada hora que a gente vai treinar, a gente vai treinando com um personal diferente, né? Então a gente começa, putz, mas o Garão... Aí o Garão fala... Eu falo, Garão, eu não sou profissional da área, mas eu fiquei crítica igual você. Eu falei, isso não foi legal que você me ensinou a ser crítica. Porque a gente aprende com vocês, né? Então a gente acaba ficando... Cada vez que a gente vai ganhando mais conhecimento, a gente acaba querendo até compartilhar com os outros. Só que tem vezes que a gente fica quietinho, né? Que a gente não pode compartilhar com um profissional, que inclusive é certificado e eu não, né? Mas o Garão, ele é um poço de conhecimento e, meu Deus, eu falo, como eu sou grata por poder aprender com ele, porque eu não só treino com ele. Ele falou, Garão, eu aprendo com você todos os dias que a gente está treinando. Eu me lembro que, assim, quando eu comecei a treinar, sabe, o André, é aquilo que eu falei, eu me orgulho de quem eu era, mas se eu pudesse voltar e mudar algumas coisas, eu mudaria. Então, eu treinava totalmente errado. Hoje o Garão me ensinou a treinar, assim, é técnica, é amplitude, é cadência, é progredir carga só depois que você estiver dominando a carga anterior. Então, assim, eu tinha lesão no joelho, hoje eu não sinto mais nada. Eu tinha lesão no ombro, hoje eu não sinto mais nada. Mas por quê? Porque eu tenho hoje um profissional altamente qualificado que me ensinou a treinar de verdade e, sim, progredindo carga, mas, assim, com consciência, com segurança, sabe, no treino. Então, nossa, eu fico muito feliz de poder ter alguém como ele agregando na vida dos meus seguidores, sabe? Porque, querendo ou não, se eu não tivesse Garão, eu não poderia nem compartilhar treinos ali, né? Porque eu não sou formada na área de educação física. Inclusive, é errado quem compartilha sem alguém ali, né, com CREF para poder estar assinando, te dando essa autoridade. Garantindo, né? Exatamente, que você está fazendo uma coisa bem feita, né? Pô, eu quero agradecer também, Carlos Augusto Garon, nosso amigo aí, professor das nossas pós-graduações. Inclusive, vou deixar esse recado aí para você que nos ouve ou nos assiste.
a gente tem um conjunto atualmente de 5 pós-graduações, fica aqui na tela, vai aparecer em algum lugar aí na tela um QR Code para você saber um pouco mais sobre as nossas pós-graduações, que vai desde o bodybuilding, pensando em estética corporal, a gente passa para biomecânica e reabilitação, pensando então naqueles que querem se especializar na reabilitação musculoesquelética, no treinamento funcional, para aquilo como você falou, para pessoas que gostam de um treinamento normalmente mais dinâmico, mais peso do corpo, fora da academia, saúde da mulher, então é mais uma pós-graduação que nós temos focada 100% na saúde da mulher. E, por último, qual que eu estou esquecendo? Grupos especiais. Exatamente, grupos especiais para aqueles que tem tantos alunos que têm hipertensão, diabetes, sabe assim, idosos que precisam de um cuidado bem específico também. A gente está nessa. E tem mais uma que agora o diretor me acabou de me lembrar, uma pós-graduação específica em judô, jiu-jitsu e wrestling também. É uma pós-graduação bem específica, e são 6 no total, então. Voltando aqui, eu quero saber o seguinte, qual estratégia você recomenda para um iniciante continuar motivado na musculação? Eu acredito que eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é a seguinte, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a primeira coisa é definir aonde você quer chegar. Quando eu comecei, é óbvio que eu não tinha físico nenhum, e eu estava ali compartilhando a minha rotina, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu via várias meninas ali, influenciadoras já do fitness, que elas já tinham uma comunidade firmada, já tinham um físico bacana, e eu sabia, e eu não desisti daquele processo ali. Quando eu ganhei 24 quilos, eu sabia que a mesma Roberta do passado, que já tinha emagrecido alguns quilos, que já tinha competido, falava, eu sei o caminho, então eu vou pegar, eu vou fazer o que tem que ser feito, e eu quero chegar até aqui. E que bom que hoje essas pessoas, esses iniciantes, eles têm algo muito a favor deles, que talvez nós, André, lá no passado nós não tínhamos. Hoje a internet, ela tem muito conteúdo ruim? Tem, mas se você souber filtrar, tem muito conhecimento bom que te facilita nesse processo, sabe? Na época que eu comecei, não tinha, musas, fitness, trazendo tanto conhecimento bacana, profissionais com tanto conhecimento como você, como o Garão, para poder compartilhar de forma gratuita nas redes sociais. Então, assim, se as pessoas elas quiserem pesquisar, procurar profissionais que vão de fato ajudá-los, tem de forma até gratuita. Então, assim, procure bem quem você vai seguir, defina bem as suas metas e faça o que só você tem que fazer. Eu não comia salada. Hoje eu amo salada. Por quê? Eu penso que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então não adianta você culpar o mundo de que eu não consigo porque eu tenho que cuidar da minha filha, eu não consigo porque eu tenho que fazer não sei o que. Eu me lembro quando a Manu nasceu, eu nunca tive babá, André. Nunca quis ter babá. Tive tanto medo de perder minha filha que eu grudava nela de todo jeito. Eu acordava às 5 horas da manhã, fazia meu aeróbico. A Manu dormia, eu ia treinar, mas eu fazia o que tinha que ser feito. Eu trabalho pra caramba. Trabalho na Zuniga Fitness, trabalho com o meu Instagram, eu acredito porque eu já tive empresa para cuidar do meu Instagram e não deu certo. Falo, ninguém faz igual a gente, ninguém se comunica com o nosso público igual a nós. Então, sou eu que crio, sou eu que edito, sou eu que faço a legenda, sou eu que faço tudo. Então, assim, demanda muito tempo. Mas nem por isso eu... Todos os posts hoje você que faz? Todos os posts. Todos os posts. Tudo. Nem uma ediçãozinha? Você não tem ali alguém para te ajudar nas edições? Alguns vídeos até... Alguns vídeos. Mas assim, para editar. Mas assim, de treino, não. Nem de treino, é só... Você, Garão, suas amigas. Os únicos que tem edição são esses de política, assim, que eu gravo, daí, o que eu quero no momento, mando para eles aprovarem, porque eu sou muito autêntica. Então, às vezes, eu também solto umas que às vezes eles falam assim, Rô, será que você falar isso? Então, eu mando mais para uma aprovação, daí eles fazem, às vezes, uns cortes, assim, do que eles acham que, essa autenticidade não vai ajudar muito. Daí, mas é só por isso, porque senão eu mando até, muitas vezes, cru, sabe? Eu gosto de um conteúdo mais cru também, porque eu acho que isso mostra mais realidade. Conecta, né? Muito eu mais. Acho que por isso que você tem uma legião de fãs, o teu Instagram ele continua crescendo, seus números assim são impressionantes, né? Quando eu conversei um pouco com o Rodrigo assim sobre a sua influência, sobre a sua parceria com a Growth e o crescimento da marca, das vendas, enfim, ela é bastante grande. Aí você passa a ser realmente influente, né? O influencer que realmente influencia, né? É impressionante, assim, os seus números, né? E vamos ser sinceros, né? Hoje a gente vê que muitas empresas veem só números hoje, né? Vejo números de visualização, número de curtidas.
Se você for ver hoje, talvez o meu Instagram não seja o que tem o maior número de visualizações, sabe? Porque você não vai ver no meu Instagram eu mostrando a bunda, você não vai ver vulgaridade, você não vai ver nada de sensualidade ou sexualidade no Instagram. Hoje eu compartilho conhecimento, compartilho o que mudou a minha vida, compartilho a minha família, compartilho Deus. Então, talvez isso não traga muitas curtidas e visibilidade, mas traz conversão para as empresas. Porque eu, de fato, tenho uma comunidade fiel a mim. Então, tipo, isso é até uma dica bem bacana pra gente dar para quem tá querendo começar no Instagram agora, as meninas que estão vindo agora como atletas, saber se posicionar. Que seu retorno para a empresa, né? Sua conversão de vendas é muito mais importante do que só as curtidas e visualizações, né? De 0 a 10, qual a importância do Instagram hoje para quem quer ser atleta de fisiculturismo? André, eu acho que para todas as profissões, toda empresa tem que estar inserida no Instagram. Não tem profissional, não digo só profissional autônomo, não. Todos os profissionais têm que estar inseridos. Hoje todo mundo vende. Não, dentista vende seu serviço, médico vende seu serviço, educador físico vende seu serviço, nutricionista. Todos nós vendemos algum tipo de serviço, são só serviços diferentes. E a forma de você mostrar o seu conhecimento e convencer o teu cliente de que você é o melhor para o que ele precisa, é o Instagram que vai mostrar. Todo profissional tem que estar inserido. Dá uma dica para quem está começando, seja como atleta ou simplesmente um influencer ou o seu Instagram compartilhando alguma coisa. Dá alguma dica assim para que ele consiga ter um destaque maior e de repente para que ele até consiga visibilidade de algumas marcas sobre o que ele faz no Instagram e como ele compartilha. Como essas pessoas deveriam compartilhar? O Reels. Hoje o Reels é o que mais entrega. Como fazer um Reels viralizar? Primeiro é você montar um conteúdo de valor, né? Um conteúdo que de fato seja você, porque às vezes as pessoas elas querem engajar sendo algo que elas não são, e daí não tem como elas conseguirem segurar uma máscara por muito tempo. É uma falta de autenticidade. Então precisam ser elas mesmas, criar um conteúdo que vá trazer verdade e use sempre áudios que estão em alta. Os áudios que estão em alta, que são aqueles que têm a setinha para cima, eles vão sempre entregar um pouco mais, então ajuda a ter um alcance maior. Postagem, tem o Yezer, sabe quem que é o Yezer? Claro. O Yezer é sensacional. Hoje, assim, a pessoa que mais entende de marketing digital, porque o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele muda o tempo todo. Então não tem como eu pegar e falar para você, faça isso, porque pode ser que mês que vem o Instagram passe por uma atualização e ele vai mudar essa forma de entrega. Né? Então, quem que sempre me dá uma mentoria, eu estou sempre acompanhando para ter mais conhecimento e saber o que está acontecendo no Instagram, porque eu penso que ninguém é bom em tudo. Nós temos que saber quem é bom em cada área e procurar ajuda nesses setores. O Yezer tem YouTube, que é gratuito, que tem muita informação bacana. Instagram, eu sempre pesquiso tudo ali que eu preciso. Eu vi que está tendo atualização no Instagram, eu já entro no Instagram, no YouTube do Yezer, ou pego a mentoria e já vejo o que eu preciso fazer para poder estar engajando. Eu vi que o Instagram deu uma caída, já mando essas minhas amigas. Amiga, o Instagram está passando atualização, né? Não está entregando. Aí já mando mensagem pro Yezer e já sei que... Já sabe que está ali. Inclusive, o Yezer fala muito do Instagram orgânico e você também, né? Você não investe ou investe pouco. Não invisto ali. Não, né? Mas eu me lembro que... O seu resultado é basicamente orgânico mesmo. É orgânico. Né? E é impressionante, né? Mas eu me lembro que teve uma época que o Instagram, na época de esquerda e direita, que estava muito forte, né? 2 anos atrás, me posicionei bem firme ali pela direita e eu me lembro que o meu Instagram bugou. Eu entrei em um shadowban muito forte que meu nome nem aparecia, assim, você tinha que escrever até o A do Zúñiga para aparecer meu nome. E aí eu entrei em contato com um profissional da área, ele falou assim, fica sem postar 4 ou 5 dias, que daí vai melhorar. Daí eu entrei em contato com o Yes, eu falei, Yes, ele falou isso. Ele falou, cara, isso não faz sentido, você vai acabar com o teu alcance, vai acabar com o teu algoritmo, não faça isso, vamos montar uma estratégia. Daí ele foi me orientando e a gente fez. Então, assim, uma outra estratégia que é bacana, eu nunca fico sem postar. Você vê gente que posta uma vez, aí fica 3 dias sem postar, e posta de novo. Gente, para você ter um relacionamento com alguém, você é casado, você fica o dia inteiro sem conversar com teu marido, você passa 5 dias sem conversar com teu marido, com Deus, você fica 5 dias sem conversar com Deus? Não, qualquer tipo de relacionamento precisa ter uma constância, né? Então você precisa se comunicar com o seu público. Investimento de tempo, principalmente. Ainda mais se você quer ter aquilo ali como
uma fonte extra, como uma fonte, né? Hoje a nossa maior fonte de renda é o Instagram lá em casa, né? Porque é ela que traz retorno para as outras empresas também. Então, ela é o pilar das outras empresas. Então, eu penso assim, se é nutricionista, cara, o teu pilar vai ser o Instagram, porque ela é quem vai agariar cliente para você. Então, as pessoas precisam saber administrar essa ferramenta, postar todo dia, criar uma comunidade firme, sendo quem eles são, nunca criando um personagem, porque não tem como sustentar personagem. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a autenticidade, é um requisito que tá difícil hoje nas redes sociais, né? As pessoas querem aparentar muito o que elas não são, né? Querem ostentar, muitas vezes, uma coisa que elas não têm também. Então, Mas isso sabe eu acho que afasta mais do que aproxima, né? Às vezes eu acho que as pessoas elas não sabem as suas reais identidades. Uhum. As pessoas estão um pouco perdidas, sabe? E eu digo isso com convicção porque eu um dia já fui essa pessoa que talvez fazia um pouco de todo ali no Instagram, mas será que aquilo era meu propósito? Eu só entendi que era meu propósito quando eu perguntei, Deus, o que você quer de mim? Como é que você quer que eu use isso aqui? Como é que você quer... Então, até mesmo quando você for, quero trabalhar com o Instagram, então ora antes, pergunta, Deus, qual que é o meu dom? Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem qual que é o dom e o talento delas. E eu acredito que se Deus fez, ele disse que tudo que ele criou é bom. Você acha que ele vai pegar uma pessoa e vai falar assim, essa aqui eu não dei dom nenhum talento ela tem. Não. Só que muitas vezes nós não nos esforçamos o suficiente para descobrir quais são os nossos dons e nossos talentos. Então é só uma questão da gente olhar para dentro de nós mesmos e descobrir e poder, trabalhar para aquilo fluir, né? Porque o dom tá ali, só que Deus não vai pegar só colocar, a gente também tem que trabalhar para aquele dom poder fluir através de nós, né? Então, que é como? É estudando, é se dedicando, é perseverando. Você vê algum atleta de alto nível que não treina? É treino todo dia, alta performance em qualquer coisa que a gente fosse propor a fazer se dá com treino diário. Que legal. E, não, concordo, tô impressionado. Que muito bom conversar com você, conhecer um pouco da sua história, saber dessas dificuldades, assim, né? Que normalmente a gente tem, né? É da vida, mas saber de até como você superou, porque eu acho que esses momentos que você fala dessas superações são os momentos que podem influenciar algumas pessoas a também, né? A se motivarem a treinar um pouco mais pesado, a continuar treinando, às vezes, se tá deixando de treinar, ou alimentação, como você falou, e história de vida como um todo, assim. Obrigado, foi muito bom. Muito bom conversar com você. Posso falar só mais um projeto de lei que eu esqueci? Acho que assim, tem vários, mas tem um que é muito importante. Eu acho que quem me segue conhece a Bela Júlia, que é a minha afilhada. Esse projeto de lei eu tenho orado muito, porque se eu entrar, eu quero muito que ele seja aprovado. O projeto de lei vai se chamar Bela Júlia. A Bela Júlia, ela tem síndrome de Down e o pai dela abandonou ela quando ela era pequena, sabe? Na verdade, na barriga. E eu não sei, muitas pessoas não sabem, mas uma terapia, André, de uma criança especial, seja autismo, seja síndrome de Down, é no mínimo R$ 150. Você imagina essas mulheres que recebem o salário mínimo. Você sabia que o plano de saúde ele não libera? Às vezes a criança tem o médico fala assim, tem que ser no mínimo 24 terapias para essa criança falar, para essa criança andar. Sabe o que o plano de saúde libera? Isso a gente está falando de famílias que têm condição ainda de pagar um plano de saúde. Pensa aquelas que não têm. O plano de saúde libera 4 de 24. Então, assim, a gente quer entrar firme para bater de frente com os planos de saúde, para a gente conseguir uma aprovação maior para quem tem, né? E para quem não tem, a gente conseguir... A nossa ideia é um instituto, mas eu sei que o instituto é algo que é um pouco mais distante, enquanto não houver esse instituto, que a gente consiga criar uma lei que proteja essas crianças que precisam de um acesso a essas terapias de forma gratuita. Roberta, mas isso gera um custo muito grande para a prefeitura e você falou que você vai pensar também no custo da prefeitura. Eu entendo. Então, a família que ganha 5 mil paga 30%. A família que ganha abaixo de 5 mil de renda vai ter integral e 100% da assistência. Então, assim, a gente vai montar algo muito bem estruturado conforme a renda mensal de cada família, porque não é justo essas crianças... Assim, a Bela Júlia tem total assistência. A Bela Júlia não fala até hoje. Bela Júlia foi andar com 2 anos, é uma criança que recebe assistência. Imagina essas crianças que não têm assistência. Uhum. E é uma assistência tão boa, né? A gente tá falando de saúde, né? De profissionais da saúde, de profissionais da nossa área. Você sabe que a nossa missão aqui na Personal Trainer Academy é entregar mais saúde para o Brasil através da formação de profissionais notáveis na área da saúde.
E quando a gente fala em entregar mais saúde para o Brasil, quero já aproveitar e deixar aqui o nosso apoio para todos esses projetos que você está falando, porque faz parte, né? A gente entregar mais saúde para o Brasil através da formação de profissionais notáveis. A gente já está fazendo isso, a gente tem mais de 20 mil cadastrados na nossa base. Mas, ao mesmo tempo, a gente saber também ou influenciar esses profissionais para auxiliar nesses projetos, né? Influenciar mais fisioterapeutas, profissionais de educação física, para estarem nos projetos esportivos, para estarem nos projetos de assim como crianças especiais. Eu acho isso bem legal. Pode contar com a gente. Obrigada. Tá bom? Parabéns mais uma vez pela sua história aí. Foi muito bom conversar com você. Vou te convidar de volta. Pode convidar. Você e suas amigas aí. Vamos ver. Quero saber de umas histórias aí de bastidores. O que você acha, diretor? Já vamos intimar aqui a Ju, a Fran. A Fran é de Curitiba, né? É aqui pertinho, né? Dá pra marcar um dia eu, Fran e Garon. É ótimo. Acho Nós perfeito. três no bate-papo com o André. Acho que Pronto. Fechado. Daí aí você vai treinar junto com eles, diretor. Quero ver. Mas se daí você o André vai podia então puxar o treino. Fechou. O André, você podia puxar um dia o treino do Garon, né? Imagina. Meu sonho é ver o Garon sendo judiado. Treinando também? Não, então fechou. Garon, você me aguarde. Daqui a pouco a gente vai se encontrar aí nesse treino. Valeu? Obrigado, Zúñiga, mais uma vez. Mais uma vez, vou só repetir o Instagram da Roberta Zúñiga, que é Roberta Zúñiga, desse jeito mesmo, né? Zúñiga com Z, é isso, né? Não tem nenhum ponto, nenhum... Nadinho. Vai estar aqui embaixo, né? Boa para vocês. Quem não conhece, acho difícil vocês não conhecerem, mas quem ainda não conhece, passar a segui-la aí nas redes sociais. Obrigado, Zúñiga. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, notáveis. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo nosso Notável Cast, e nos encontramos em breve no próximo episódio com mais um professor, mais um influencer, enfim, pessoas aí do mundo fitness, da área da saúde, influenciando e gerando mais conteúdo de valor para todos vocês. Valeu, um grande abraço e até breve.